Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, gente, tudo bem? Bom, vamos lá. Hoje eu estou aqui no abrigo São Vicente de Paulo de Ouro Fino. Vamos atualizar para vocês o caso da intervenção do abrigo que ocorreu há um mês e meio atrás pela Sociedade São Vicente de Paulo de Pouso Alegre, né? Conselho regional. E aí causou aquele comoção toda na cidade, né? Preocupação do abrigo voltar a ter problemas financeiros, uma série de situações aí, deixou inclusive os abrigados, preocupados, a atual diretoria, a população em geral, todo mundo preocupado nessa situação, tanto que houve uma comoção geral na cidade. E aí, algumas medidas foram tomadas. Audiência pública, inclusive a Sociedade de Pouso Alegre, né, a vereadora Pouso Alegre foi chamada, não compareceu na Câmara Municipal. E aí nós temos hoje o resultado dessa ação que foi interposta pelo Ministério Público. Então, antes de a gente começar a falar sobre isso, eu preciso se inscrever no canal, ativar o sininho, tem um recado dos parceiros do canal, se eu não consigo entender. O pessoal reclama, mas você monetiza? Lógico que eu sou, não faço por esporte. Adoraria, mas não tem jeito. Tá aqui, está de volta. Bom, vamos lá. Eu tô aqui com a Sumaia e com a Tati. Com quem que eu começo? A Tati, né? Tati, vamos lá. Saiu uma decisão hoje da Justiça de Ouro Fino, o Dr. João Cláudio Teodoro. Saiu hoje, né? Foi ontem. Foi no dia 1º. Dia 1º e agora se tornou público. E nessa decisão ele tomou algumas medidas ali e algumas decisões que favorecem o abrigo Ouro Fino. Pode falar pra gente, para as pessoas que acompanham, quais foram as decisões dele? O Dr. João, né, na decisão dele, ele prorrogou essa atual diretoria para mais 3 anos, até o final de 2027, ou até que seja feita a desvinculação. Ele também deu o parecer para a gente conseguir fazer a alteração da razão social do CNPJ e também a alteração estatutária. Ou seja, o abrigo de Ouro Fino vai se tornar hoje uma empresa totalmente nova. Você vai mudar o CNPJ, vai mudar tudo, o estatuto é novo, para desvincular, então, da sociedade São Vicente de Paulo. Por quê? Lá eu vi que eles elencaram os motivos, né? A Sociedade São Vicente de Paulo, lá em 2019, 2020, tinha abandonado realmente o abrigo, as condições eram precárias, sem alimentos, sem fraldas. As pessoas sofriam muito. E era toda aquela situação, a gente chegou a mostrar também algumas coisas no nosso Instagram. E principalmente essa desvinculação ela é muito importante porque a gente precisa ser administrativamente independente. Hoje a gente tem muita coisa para fazer aqui no abrigo. A gente tem reforma de telhado para fazer, a gente tem ampliação das enfermarias para fazer, porque com as enfermarias da forma que estão hoje, está tudo lotado, a gente não consegue atender a população. Então a gente precisa ter essa autonomia administrativa para conseguir fazer tudo isso. Para conseguir usar uma coisa que foi doada pela sociedade, que foi mantida há muito tempo pela sociedade, até hoje é mantida, para servir a nossa sociedade mesmo, que a população de Ouro Fino hoje ela está envelhecendo. A gente vê que tem aumentado muito mais a população idosa de Ouro Fino. Não só de Ouro Fino, né? De geral. Todos os lugares, mas assim, Ouro Fino é importante para que a gente consiga atender a todos. Então hoje nossas maiores urgências são essas, reformar a enfermaria, aumentar a enfermaria, reformar o telhado, e outras coisas mais aí que a gente precisa fazer para conseguir continuar prestando atendimento de excelência aos nossos idosos, conseguindo acolher mais idosos que estão precisando de atendimento. A Sumaia, ela é assistente social aqui, né? Isso. Sou. E o que você tem identificado durante esse tempo que você está aqui e o que você achou agora da decisão da Justiça? Estou bem aliviada
com a decisão da justiça, graças a Deus. Eu fiquei muito preocupada porque, assim, Alexandre, hoje tudo precisa do profissional, né? Precisa do médico, precisa do enfermeiro, precisa do assistente social, precisa do fisioterapeuta. Antes, os idosos eram cuidados por entidades de caridade, né? Por freira, por padre, não que não eram bem cuidados, né? Mas a gente está hoje, o mundo evoluiu tanto que hoje a gente precisa de pessoas, de profissionais para fazer esse tipo de serviço. Então não basta a gente fazer uma alimentação para o idoso se não tem nutricionista para ver ali. Isso vai fazer bem para aquele que tem diabetes, esse para aquele que tem colesterol, né? Receber um idoso aqui dentro, atendendo todo o protocolo que é exigido, exame de sangue, para não ter o risco de uma contaminação aqui dentro do asilo virar uma pandemia. Então o nosso trabalho aqui dentro é desde a hora que o idoso entra até o período que ele permanece. Ele sempre vai estar passando por exame, passando pelos profissionais, e é o que a Tati falou. A gente está no nosso limite de vaga. Eu não tenho uma vaga na enfermaria. Eu estou com uma pilha de solicitação de pessoas, de idosos, que é para enfermaria, e eu não tenho vaga. Então eu acho que essa desvinculação vai abrir assim, muitas portas para a população de Ouro Fino, e a gente vai continuar o nosso trabalho de excelência. Porque para mim é um trabalho excelente que é feito aqui. Agora, deixa eu pegar. Não pega. Não pega? Não. Bom, vamos lá, o pessoal desvirtuou um pouquinho, que o telefone começou a tocar. Vamos lá. O que acontece? Hoje são quantas vagas que o abrigo tem? 63. 63 internados. E geralmente 63 internados, dificilmente alguém retorna para a família, né? Não retorna. É muito raro, né? Meio por cento de retornar para a família. Geralmente vem para cá e acaba vivendo o resto da vida aqui com vocês. Sim. E alguns têm aquele agravante, né? Não tem ninguém mesmo, tem aqueles que a família deixa na volta. Aqui, assim, no nosso abrigo aqui, que a gente, né, desde que o idoso entra e ele tem um familiar, eu fico em cima. Vem visitar, a gente faz reunião pra gente colocar a família a par. Olha, o seu idoso está tomando tal medicação, o seu idoso teve tal comportamento. Mas o que é o agravante? Ele entra com perfil de quarto, anda, come sozinho, mas ele vai envelhecer. E aí ele vai para a enfermaria. Entendeu? Mais dependente. Aí o que acontece? Os que estavam no apartamento sobem para a enfermaria e a gente fica lotado. E essa reforma seria para aumento de vagas, isso? Tem que criar quantas vagas novas? Olha, a gente tem um projeto para ambas enfermarias. Eu não consigo te falar o número de vaga exato que a gente conseguiria fazer. Mas a gente fez até o Thiago, nosso e a gente está com o projeto ali. Agora, ao certo, quantas vagas a gente conseguiu, não ainda não tem, falar. Né? Não, pelo menos as 10. Com certeza, 10 feminino. 10 já seria legal, de momento. Já seria muito legal, porque a gente conseguiria atender muitos idosos. Hoje a nossa maior procura é idoso. A gente não tem assim muita procura de idosos de apartamento, são os idosos independentes. Os idosos hoje, a maior pessoal que procura a gente é enfermaria. Chega uma hora que a família realmente não tem condições de cuidar em casa. Tem que ir filho, todo mundo precisa trabalhar. E é muito caro, né? Preço de cuidador, 24 horas. E é aquilo que você falou, tem que trabalhar para se sustentar e tem que pagar um cuidador. Então vai chegar uma hora, eu sempre falo isso, que a conta não fecha. A conta não fecha. Pessoa que tem um salário limitado. E aí entra a instituição, que é de grande importância, município, e aquilo que eu sempre falo desde que eu entrei, que não é um asilo, já foi, não é, aqui é um lar, é uma casa de idosos. Eles vivem aqui como se eles vivessem dentro da casinha deles. Bom, gente, fala alguma coisa, Tati? A gente queria agradecer a população de Ouro Fino que, quando saiu toda aquela situação que estava acontecendo aqui, da intervenção e tudo mais, a sociedade ela abraçou a nossa causa, ela esteve do nosso lado, a sociedade de Ouro Fino Inconfidentes, os prefeitos de Ouro Fino Inconfidentes, os vereadores, todos eles estiveram junto conosco, estão dando total apoio que a gente precisa. A gente só tem a agradecer
o apoio de vocês. Claro, essa decisão que saiu, eles vão recorrer. A gente não tem... Não é definitiva. Não é definitiva, eles vão recorrer. Foi tentado fazer um acordo com eles, com aquela comissão que foi formada na audiência pública. A comissão foi até Varginha, sentou, conversou, tentou fazer um acordo amigável, mas eles não aceitaram o acordo. Então as coisas, elas não... A gente não sabe como que vai ser, a gente não sabe como que vai ser juridicamente, mas a gente está aqui e vamos continuar aqui prestando atendimento de excelência para os nossos idosos, que é a nossa maior prioridade. Eu vou ter que dar uma cutucadinha na ferida, né? Não tem jeito, ó, a gente tá aqui para isso e cutucar. Às vezes cutucar na ferida dói, mas tem que cutucar. Eu estive no asilo de Jacutinga, vocês devem ter visto, fiz uma matéria lá, legal, entrei lá. E lá houve a desvinculação sem maiores problemas. Eu não estive ainda em Monte Sião. Para quem buscar Monte Sião também, eu já falei, pessoal de Monte Sião, me aguarde uma hora para fazer um vídeo também. E parece que também Monte Sião foi desvinculado sem maiores problemas. E o Ouro Fino, nós estamos com esse problema, né? A sociedade não quer abrir mão, né? Eles querem, de acordo com informações, de acordo com o que foi falado na audiência pública lá na Câmara, o abrigo tem 28 terrenos aqui para cima, uma área enorme, né? Isso pode estar crescendo os olhos, né? Pode estar dos vicentinos. Por favor, me corrija se eu estiver errado, né? Crescer ouro não cresceu. E esses terrenos vão ser muito importantes também para a reforma de vocês, né? De repente, havendo terreno para fazer frente a uma série de despesas que vocês têm aí, de repente fazer crescer a instituição para abrigar mais pessoas. Acaba não sendo justo a gente tendo tanto de patrimônio que tem, de cada forma que está. Por isso que a desvinculação também é muito importante. Porque antes da gente sair vendendo terreno de qualquer forma, a gente vai prestar conta, assim como tudo que a gente faz, né? Que nem todos os outros, a gente presta conta de tudo que a gente faz. Então, a gente ser livre administrativamente é exatamente para isso. É para usar os recursos que a gente tem aqui para continuar prestando atendimento de excelência profissional. Aí, gente, se chegar mais informações, eu volto a falar com vocês, estou à disposição, se precisar. E eu não vou encerrar o vídeo não, vou pedir para você aguardar aí, porque eu vou para o estúdio que eu quero dar uma lida nessa decisão e eu quero comentar lá do estúdio, tá bom? Gente, obrigado pela atenção, tá? Obrigada. A gente que agradece de coração. Tati, eu estava pensando aqui agora. Essa desvinculação vai ser maravilhosa, porque assim, se a gente aumentar a enfermaria, a gente tem que aumentar a mão de obra. Né? Tem toda uma regra da vigilância sanitária que exige um número de cuidador para o número de idosos. Exato. Né? Uhum. Então, assim, a gente ser livre administrativamente, a gente pode continuar fazendo o que a gente está fazendo. E você não sabe o que a gente passou aqui, Alexandre. Nossa. Lembrando que já está gravando, tá? Ai, desculpa. Mas, nossa, a gente sofreu demais aqui. Porque, assim, você vir trabalhar aqui... Hoje eu fiz até um videozinho, Tatiana. Desde a hora que você põe o pé no portão, é um sorriso que vem, sim, é um abraço. Que bom que você voltou. Final de semana, então eles morrem de saudade. Então você pensar que um dia você pode não ter mais isso, não ter mais essa convivência com eles, acabou comigo. Acabou comigo. Porque a gente pega um amor muito grande, como se fosse da nossa família. Quando um não vem aqui, a gente sente falta. Quando só vem, a gente sente falta. E quando a gente não desce também, às vezes tá muito corrido, muito serviço, às vezes eu não consigo descer lá pra conversar e tudo mais, eles sentem falta, eles perguntam, eles falam, tá com raiva. Eles vêm atrás da gente. Não vi você hoje. Aí, eu vou deixar essa parte também. Na sequência a gente se fala, tá bom? Ai. Oi, gente, tudo bem? Tô aqui para falar para vocês do Bibas Restaurante. É o melhor local em Ouro Fino para você comer bem, tá? Comer bem e pagar pouco. Tem grande variedade de carnes, saladas, pratos quentes e a sobremesa é grátis. Então, liga aí no WhatsApp e peça o seu almoço ou vá pessoalmente conferir a qualidade e o sabor da comida do Bibas Restaurante. Senhoras e senhores, tudo bem? Bom, eles acabaram de acompanhar a entrevista com a Sumaia e com a Tati, ambas do Asilo São Vicente de Paulo de Ouro Fino, tá? Mas vamos lá que agora eu vou comentar sobre a decisão da Justiça com relação à peça interposta pelo Ministério Público, tá? O Dr. Mário Corrêa Silva Filho, ele entrou com ação contra, tá, o Conselho Metropolitano de Pouso Alegre e contra o Conselho Central Nossa Senhora das Graças de Pouso Alegre,
ambos da Sociedade São Vicente de Paulo. Então vamos lá, eu vou pular muita coisa, são 13 páginas, 17 na realidade, é muita coisa para eu ler para vocês, então eu vou pegar as partes mais importantes, vou destacar, tá? E a gente vai comentando conforme eu for pegando aqui os tópicos que eu achar interessante, ok? Aqui o comecinho está na Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, Justiça de Primeira Instância, vai ter segunda instância, obviamente o Conselho não vai deixar barato, já que tem um valor grande envolvido aí. Tem o número do processo, classe civil, ação civil pública, assunto pessoa idosa, autor Ministério Público, réu, Conselho Metropolitano de Pouso Alegre, vistos, etc. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face do Conselho Metropolitano de Pouso Alegre e do Conselho Central Nossa Senhora das Graças de Pouso Alegre, ambos da Sociedade São Vicente de Paulo, em razão dos conflitos relacionados à autonomia administrativa e patrimonial do abrigo São Vicente de Paulo de Ouro Fino, instituição filantrópica de longa permanência para idosos, estatutariamente vinculada à referida sociedade. Narra o autor, no caso o promotor de justiça, que entre 2020 e 2021 o abrigo enfrentou grave crise financeira, administrativa e essencial, com episódios de maus tratos, abandono e precariedade, sem qualquer suporte dos réus. Com a intervenção do Ministério Público e o apoio da comunidade, uma nova diretoria assumiu a gestão em 2021, promovendo significativa reestruturação e melhorias na qualidade do serviço prestado. No entanto, segundo o Ministério Público, os réus passaram a impor à atual diretoria exigências estatutárias consideradas abusivas e desproporcionais, como a transferência integral do patrimônio da entidade, avaliada em cerca de 15 milhões, a instituição de contribuição compulsória de 2,5% da arrecadação bruta, a centralização contábil, a imposição de gestores externos sem vínculo local e a submissão da desvinculação à autorização do Conselho Nacional da Sociedade São Vicente de Paulo. A diretoria, com apoio político e comunitário, deliberou em assembleia realizada no dia 3 de junho de 2025 pela desvinculação da Sociedade São Vicente de Paulo, manifestando a intenção de preservar a autonomia institucional e a continuidade da missão assistencial. Pouco tempo depois, os réus tentaram realizar uma intervenção administrativa, vocês acompanharam aqui, respaldados em decreto interno, sendo repelidos por medida liminar concedida em ação anulatória conexa. Sustenta o Ministério Público que a intervenção foi arbitrária e motivada por interesses patrimoniais e que a atual vinculação associativa não encontra mais respaldo fático ou jurídico, diante da ausência de cooperação efetiva entre as partes. Diante disso, requer em sede de tutela de urgência a abstenção dos réus quanto às medidas de intervenção e alterações estatutárias, a manutenção da atual diretoria, autorização para a elaboração de novo estatuto social, alteração da razão social para lar dos idosos Sebastião de Assis, achei interessante isso, com preservação do CNPJ, atualização dos registros imobiliários e o bloqueio judicial dos bens do abrigo, entre outros. Tá? Aí o que aconteceu? Tem muita coisa para falar aqui. Eu vou lá embaixo já, na decisão do magistrado, Dr. João Cláudio Teodoro. Aqui tinha o seguinte, a exigência da transferência por parte do Conselho Central era o seguinte, era transferir todo o patrimônio do abrigo de Ouro Fino para a Sociedade São Vicente de Paulo, e o abrigo aqui usaria 3 anos, tá? Seria usufruto durante 3 anos, depois não se sabe mais o que ia acontecer, tá? E o abrigo foi construído aí, ó, o terreno foi doado pela prefeitura em 1958 e tem uma cláusula de retorno para a prefeitura se a sociedade for extinta, se acabar o abrigo, volta a ser da prefeitura. Tá? Então, não é simplesmente vem lá uma entidade de fora, não, agora é nosso, vem cá, passa pra gente. Eu vou pular aqui, tem muita coisa, quem quiser até aqui do lado, não vai estar tudo também, mas quem quiser, só me ligar que eu tenho aqui, eu mando, é de domínio público, tá? É uma coisa que você pode pedir, inclusive no fórum, se você quiser, eles vão te fornecer uma cópia, tá? Eu quero ir lá já na decisão do magistrado, que assim a gente já ganha tempo. Vamos lá, ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público para determinar que os réus, Conselho Metropolitano de Pouso Alegre, da Sociedade São Vicente de Paulo, e o Conselho Central Nossa Senhora das Graças de Pouso Alegre, da Sociedade São Vicente de Paulo, se abstenham de realizar quaisquer medidas tendentes a obrigar o abrigo São Vicente de Paulo de Ouro Fino a implementar as alterações estatutárias constantes da minuta elaborada no dia 23 de 4 de 2024, que contemplem exigências de centralização da contabilidade, recolhimento mensal da contribuição 2,5 ou outras modalidades de repasse compulsório de sua renda, bem como a transferência patrimonial do patrimônio do abrigo de Ouro Fino em favor do Conselho Central. E ainda, qualquer outra alteração que implique onerações desnecessárias em detrimento do interesse público que norteia o funcionamento da instituição. 1.2.
efetivar qualquer medida administrativa ou ato normativo que vise excluir os membros da atual diretoria do Abrigo de Ouro Fino da condição de vicentinos ou de sua filiação à Sociedade de São Vicente de Paulo, bem como de utilizar tal exclusão como base para a destituição de seus cargos da diretoria do Abrigo ou para qualquer outra forma de intervenção ou controle da gestão do Abrigo. 1.3. Adotar novos atos de intervenção na gestão do Abrigo São Vicente de Paulo de Ouro Fino, especialmente para a troca de diretoria por recusa ao cumprimento de suas imposições e de atos normativos da validade questionada. 2. Autorizo, desde já, as seguintes providências em favor do Abrigo São Vicente de Paulo de Ouro Fino. 2.1. A permanência da atual diretoria do Abrigo em seus cargos diretivos até o final do ano de 2027, ou seja, até que seja efetivada a desvinculação e a instituição tenha condições de estabelecer uma nova estrutura de governança, a fim de garantir a estabilidade administrativa, financeira e de cuidados aos idosos. 2.2. Elaboração de um novo estatuto social, observadas as formalidades legais para fim de adequação aos propósitos institucionais e à realidade social do município, onde a instituição de longa permanência se encontra situada e presta relevantes serviços aos idosos. 2.3. Alteração do prazo social da pessoa jurídica alteração da razão social da pessoa jurídica sem qualquer modificação do número do CNPJ, deixando de ser utilizada a denominação social Abrigo São Vicente de Paulo, substituindo-a por Lar dos Idosos Sebastião de Assis. 2.4. A alteração dos registros imobiliários de bens pertencentes ao abrigo, passando a constar como proprietário desde logo o Lar dos Idosos Sebastião de Assis e não mais o Abrigo São Vicente de Paulo. 2.5. Bloqueio judicial de todos os imóveis pertencentes ao Abrigo de Ouro Fino, recaindo a restrição sobre todas as matrículas, visando assegurar proteção ao patrimônio imobiliário da instituição, garantindo a estabilidade, segurança e a continuidade do acolhimento dos idosos. Comunique-se a decisão ao cartório de registro de imóveis dessa comarca para que seja impedida de realizar quaisquer registros de alienação ou transferências de bens da entidade sem prévia autorização judicial. Intime-se os requeridos contra a referida decisão. Citem seus réus para, querendo apresentarem contestação no prazo legal. João Cláudio Teodoro, juiz de direito. Eu resumi o que deu, não deu para pegar tudo, senão a gente ia falar muito. Já tem o prazo da entrevista, que já foi um pouquinho longo, então, mas eu precisava dar uma pincelada aí. Quem quiser pode pedir uma cópia, é de domínio público, é uma ação pública, inclusive é de interesse da justiça que toda a população tenha conhecimento dessa peça, dessa ação, tá? São os direitos dos nossos idosos sendo discutidos e sendo preservados, tá? Aí, perante a Justiça de Ouro Fino, ok? Bom, eu acho que se ficou alguma dúvida, por favor, perguntem. Se for o caso, eu volto, faço um novo vídeo, a gente bate outro papo aqui. Mas é isso, é atualização sobre a situação da intervenção do Conselho Regional da Sociedade São Vicente de Paulo no Abrigo de Ouro Fino, gerou esse quiprocó todo, esse rolo todo aí. E tudo indica, né? Não vou afirmar isso, mas eu até perguntei durante a entrevista qual o motivo desse interesse tão grande, né, dos vicentinos no Abrigo de Ouro Fino, o de Monte Sião e de Jacutinga. Eles falam, não, pode levar, fica pra vocês, a gente não quer não, mas o de Ouro Fino eles querem, né? Se inscrevam no canal, ative o sininho. Vou ficando por aqui, valeu, até a próxima. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.